Fala pessoal, bom dia. Vou fazer esse vídeo aqui em relação sobre a Terra ser plana. Dia 20 de setembro de 2017. 20 de setembro de 2017, Deus me deu uma experiência, me levou em espírito em cima da Antártica. E de lá Deus me materializou num corpo, um corpo incorruptível. Esse corpo que será dado a todo mundo, né, no arrebatamento. E de lá eu escutava a voz de Deus: segue a luz, ia sempre com a luz na minha frente, eu em cima da Antártica, andando, distanciando os oceanos. Andava, sempre seguia uma luz. Quando veio essa luz, iluminou um paredão de vidro, chamado domo, a cúpula celestial. E de lá eu cheguei, me aproximei e fiquei olhando do outro lado, como se fosse o para-brisa do carro. Uma parede de vidro, onde está escrito no livro de Jó: estendeste o céu como espelho fundido. Então ali eu vi o espelho fundido, o domo da terra, que a gente vive dentro da cúpula celestial de Deus. Então aquele dia 20 de setembro de 2017, Deus me levou, me arrebatou e me levou em espírito, me materializou num corpo incorruptível. Então eu andava em cima da Antártica, não sentia a temperatura lá, porque um corpo incorruptível não sente essas coisas, entendeu? Então aí eu vi as águas do outro lado e fiquei admirando a parede de vidro, olhava para um lado e para o outro, aquela extensão, aquela muralha toda do domo, a parede, o firmamento que Deus escreveu na Bíblia, né? Então eu acabei vendo o fim da Terra. Nós vivemos dentro de uma terra plana, a Terra tem várias montanhas, mas voltando lá. Então eu botei a mão direita na parede de vidro, assim, encostei na parede de vidro, vi as águas do outro lado. Então eu fui levado nos confins do mundo, lá onde é que tem o firmamento, a parede de vidro. É uma experiência muito maravilhosa que Deus me mostrou. Quando eu acabei de colocar a mão, firmei, vi a parede de vidro tocando nela e vi as águas do outro lado. Quando eu acabei de palpar essa felicidade do mundo, vi as águas do outro lado, Deus, ele me trouxe para o corpo, e do corpo eu acordei. Então Deus me arrebatou meu espírito, me materializou meu espírito num corpo incorruptível. Eu andava em cima da Antártica. Então, pessoal, andava como se fosse um anjo, sem sexo, sem nada. Então eu vi os confins da Terra. A Terra sempre vai ser plana. As montanhas, simplesmente Deus criou as montanhas. Ela é plana e tem muitas montanhas dos 4 cantos do mundo. Vários morros, montanhas. Quanto mais alta a montanha é, mais ela suga as águas das nuvens e dela acaba criando dentro das montanhas as veias d'água, né? No caso, que acaba criando os rios nascentes até chegar na flora do mar. E os 4 cantos do mundo tem montanha. Então as nuvens fazem o seu percurso, recolhe a água e a montanha, quando as nuvens estão próxima, ela suga a água da montanha para dentro da montanha e a montanha filtra a água que é salgada. E resumindo, quando sai na flora da água, a água sai água doce comum, né? Água normal. Então, pessoal, eu tive essa felicidade de ver, presenciar que a Terra, nós vivemos dentro de uma terra plana. Então, resumindo, está escrito lá no livro de Jeremias também, que Deus levou Jeremias também, como ele me levou, e viu as colunas da terra. E Jeremias escreveu: as colunas da terra são criadas por Deus. Então Jeremias viu milhões de colunas e a terra, a rocha, e criado vários compartimentos até chegar nas maiores montanhas. Jeremias também, ele escreveu outra parte da Bíblia, não estou lembrado qual. Jó escreveu sobre o firmamento, o domo, o espelho fundido. Então, pessoal, a Terra ela é plana. Não existe planeta, tá? Nós vivemos dentro de uma cúpula. O Sol e a Lua gira dentro do firmamento. Quando você acha que o Sol está descendo, não, é porque ele está distanciando. As montanhas vão cobrindo ele, dá a entender que ele está baixando. Não, ele simplesmente está fazendo o percurso dele. Agora, em relação ao ano bissexto, ninguém entende isso. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Quando o profeta Josué estava na terra, ele falou assim: para-te sol, para-te lua. O sol e a lua ficou parado, como se estivesse rodando a 300
150 km por hora, um atrás do outro. Mas eles pagou aquele dia os dois juntos. Então nisso aí, pessoal, por causa disso que tem um ano bissexto para Deus pagar a metade daquele dia. Então tem um dia a mais no mês de fevereiro, em homenagem a Josué, que fez o Sol e a Lua para meio-dia. E sobre o eclipse solar, como eu falei para vocês, se o Sol e a Lua estiver movimentando um atrás do outro 350 km por hora, o profeta Isaías mandou o Sol adiantar e adiantou, depois ele mandou recuar e recuou. Isso aí a Lua continuou fazendo o percurso dela. Então de vez em quando tem o eclipse, homenagem ao profeta Isaías. Ele fez o Sol adiantar, voltou e voltou 10 graus. Então a Lua, se ela está movimentando o mesmo 350 km por hora, um exemplo, ela vai estar ultrapassando o Sol. Simplesmente foi homenagem a Josué, em lembrança a ele. Só o mundo espiritual que vai entender isso aí. Pessoal, não existe planeta Júpiter, Marte, Vênus, Plutão. São nomes de 4 deuses da mitologia grega, que Deus mandou Miguel Arcanjo, alguns anjos, prender eles. Entendeu? Deus governou a Terra, reinou na Terra. Cada um desses anjos tem um exército de 200 vezes milhões de anjos. Está escrito lá no livro de, acho que é Isaías ou Daniel, não sei, só vocês lerem lá. Então, resumindo, lá no livro de Apocalipse está escrito isso, que cada anjo, quando fosse solto, cada um tem 10 vezes milhares de 200 demônios. Então, eles tinham nome na Terra, Deus Pagões, Júpiter, Marte, Vênus, Plutão. Toda hora que o pessoal está invocando o nome dele, está invocando o nome desses 4 demônios que vão ser soltos mais para frente ainda. Então é só isso aí, pessoal. Não existe planeta nem Júpiter, nem Marte, Vênus, Plutão e todos os demais. Simplesmente são 4 demônios que governam a Terra, tá? Tamo junto e fica com Deus aí.